Sinônimo de riqueza, velocidade e excelência, a Ferrari é uma empresa icônica responsável por carros esportivos que são sonho de consumo de muitas pessoas. Acontece que nos últimos anos, a empresa, reconhecida e respeitada no mundo automobilístico, tem ganhado espaço nos noticiários por um outro motivo: a sua ótima performance na bolsa de valores. Guiado por seus resultados financeiros cada vez melhores, a empresa viu seu valor de mercado multiplicar por mais de 8 vezes desde a sua abertura de capital em 2015, tornando-se inclusive uma das montadoras mais valiosas do mundo e ultrapassando marcas gigantes como Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Ford e Honda. Porém, para chegar nesse patamar atual, a empresa percorreu uma longa jornada. A história da empresa começa em 1929, quando o então piloto de carros Enzo Ferrari decidiu criar a Scuderia Ferrari. A empresa tinha como propósito preparar carros da marca Alfa Romeo e participar das mais diversas corridas que aconteciam na época. No início, a empresa tinha parceria com a Alfa Romeo, mas atuava de forma totalmente independente. Porém, com o passar do tempo, a Scuderia Ferrari passou a representar oficialmente a Alfa Romeo em competições e Enzo Ferrari foi nomeado consultor para atividades de corridas e vendas da montadora. Ainda assim, apesar de um vínculo mais próximo com a Alfa Romeo, Enzo e sua empresa gozavam de considerável independência. Porém, foi em 1937 que as coisas começaram a mudar de fato. No início daquele ano, a Alfa Romeo comprou 80% da escuderia Ferrari, passando a ter total controle sobre a empresa fundada por Enzo. Pouco tempo depois, a escuderia Ferrari seria dissolvida e seus ativos e funcionários seriam transferidos para a Alfa Corse, a nova equipe de corridas da empresa. Acontece que, apesar de ser mantido nessa reestruturação e ser bem remunerado em seu cargo de chefia na Alfa Corse, com o tempo Enzo não ficou muito satisfeito com essas mudanças. A falta de independência na tomada de decisões e pontos de visões diferentes acabaram criando um ambiente difícil para o criador da escuderia Ferrari, acarretando em sua saída da Alfa Romeo em 1939. Inclusive, ao sair da empresa, Enzo foi proibido de usar o nome Ferrari em projetos nos próximos 4 anos. Com bastante dinheiro, porém, impossibilitado de usar seu sobrenome e o nome de sua antiga empresa, Enzo decidiu criar a Auto Avio Costruzioni, sua nova empresa. Essa nova empresa também começou focada na fabricação de carros de corridas e, inclusive, criou o Auto Avio Costruzioni 815. Porém, pouco tempo depois de sua fundação, a empresa acabou se vendo obrigada a focar na fabricação de peças de aeronaves para o governo italiano, que na época estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, a demanda por peças para aeronaves caiu, e Enzo Ferrari pôde novamente voltar sua atenção e esforço na produção de carros esportivos. Foi então que, em 1947, que Enzo fundou a Ferrari SpA e a Auto Avio Costruzioni foi eventualmente incorporada. No mesmo ano, era lançado o primeiro carro da nova empresa, o 125S. Na época, o foco do Enzo Ferrari continuava sendo as competições, porém, a empresa precisava de alguma forma de se financiar para bancar suas despesas nesses eventos. Foi então que a empresa começou a produzir e vender de forma bem limitada seus carros para fãs da marca. Os anos seguintes da empresa foram marcados por lançamentos de vários outros modelos e vitórias nas diversas competições em que a empresa estava envolvida. Neste período, por exemplo, modelos icônicos como o 250 GTO e o 275 GTB foram lançados e diversas corridas e campeonatos como 24 Horas de Le Mans e Mundial de Fórmula 1 foram vencidas pela Ferrari. Tudo isso fez com que a marca ficasse ainda mais famosa e consolidada. Porém, apesar do sucesso na pista e uma marca mais conhecida, ao final da década de 60, a situação econômica trouxe desafios ainda maiores para a Ferrari. Diante dessa situação,
Enzo percebeu que precisava de um parceiro para que a empresa continuasse saudável e crescesse. Essa busca resultou na venda de 50% da Ferrari para a Fiat. Com a injeção de dinheiro e estrutura da Fiat, a Ferrari conseguiu lançar modelos ainda mais potentes e inovadores, como o Dino 246 GT e o 365 GTB4, bem como ampliar sua produção e vendas. Esse crescimento se manteve nas décadas seguintes. Foi então, em 1987, que o famoso F40 era lançado. Outro grande marco para a empresa. Não apenas por se tratar de um carro inovador e o mais veloz do mundo a ser produzido em série daquela época, mas também por este ter sido o último modelo criado sob a governança e supervisão do Enzo Ferrari. O fundador viria a falecer no ano seguinte e Fiat viria a comprar mais ações dos fundadores, aumentando sua participação na Ferrari para 90%. Apesar do aumento da participação da Fiat, a Ferrari continuou fazendo o que sempre fez: desenvolver e produzir carros cada vez mais inovadores. Inclusive, foi dentro da Fiat que a empresa desenvolveu carros que ficariam na história da empresa e do setor, como, por exemplo, F50 e a LaFerrari. Tudo isso mantendo suas tradições e competindo nos mais diversos eventos automobilísticos ao redor do mundo. Acontece que, com o passar do tempo, a Ferrari parecia não mais se encaixar tão bem na estrutura da Fiat Chrysler, nome da montadora na época. Apesar de bons números, a empresa era bem diferente das várias outras marcas que sua proprietária possuía na época e não recebia, portanto, a devida atenção e o investimento necessário para crescer ainda mais. Foi então pensando em desassociar a Ferrari das outras marcas de carro e conseguir mais dinheiro para a Ferrari se capitalizar, que a Fiat Chrysler decidiu por tornar a Ferrari uma empresa independente novamente. A separação foi concluída em 21 de outubro de 2015 com o IPO da Ferrari na Bolsa de Nova York. Na operação, a Fiat vendeu 10% de sua participação na empresa e distribuiu os outros 80% que detinha para seus acionistas da época. Os outros 10% restantes se manteve em posse da família Ferrari, através de Piero Lardi, único filho vivo do fundador da empresa. Essa separação da Fiat e abertura de capital parece ter feito muito bem à Ferrari. Desde seu IPO, a empresa tem entregue resultados financeiros cada vez melhores, ocasionando em valor de mercado cada vez maior. Para se ter uma noção, hoje a Ferrari vale mais que o dobro que a Stellantis, empresa que incorporou a Fiat Chrysler. Porém, o mais curioso dessa situação é que o faturamento da Ferrari é muito menor que o da sua antiga dona e de muitas das outras grandes montadoras. Ou seja, a Ferrari vende menos unidades, tem uma receita bem menor e ainda assim tem lucro e valor de mercado superior à grande maioria das empresas do segmento. Isso é explicado pela diferença das margens, o grande destaque financeiro da Ferrari. Por ser considerado um produto sem igual e ter clientes apaixonados, a Ferrari pode se dar o direito de cobrar bastante por cada unidade e ainda assim ter uma grande demanda. A nível de comparação, o lucro operacional que a Ferrari tem com a venda de uma unidade é o equivalente ao que a BMW tem com 16 carros, Mercedes com 17 carros, a Tesla com 27 carros e a Honda com 66 carros. Já a margem líquida, a Ferrari vem mantendo nos últimos anos acima dos 20%. Ou seja, um quinto de tudo que a Ferrari vende vira lucro. Valor bem maior que todas as outras montadoras. A discrepância no segmento é tão grande que muitos analistas nem colocam mais a Ferrari na mesma prateleira de outras fabricantes de carros, mesmo aquelas de luxo. Para esses especialistas, uma comparação mais justa seria com empresas de moda de luxo, já que elas apresentam comportamentos e margens mais próximas daquelas entregues pela Ferrari. Nem a chegada de modelos elétricos de outras montadoras, inclusive as de luxo, parece ter afetado os números da Ferrari. Nos últimos 3 anos, período no qual os carros elétricos cresceram bastante no mercado, a Ferrari apresentou um aumento de 40% em sua receita e 50% em seu lucro líquido.
No mais, a própria Ferrari já tem alguns modelos híbridos e já anunciou a chegada de um modelo totalmente elétrico no ano de 2025. A ideia é entrar ainda mais nesse novo mercado, mantendo a produção de carros tradicionais a combustão. Tudo isso de acordo com a demanda de cada produto e, obviamente, sem perder sua essência. Sem contar que, mesmo que a grande maioria da fonte de renda da empresa seja proveniente da venda de seus carros e peças de reposição, a empresa também licencia a sua marca para produtos de terceiros e fatura com acordos de patrocínio, como os fechados na Fórmula 1. Tudo isso fruto de uma marca extremamente conhecida e benquista por todos. Atualmente, a Ferrari é bem mais do que um fabricante de carros de luxo. Enzo Ferrari e aqueles que trabalharam com ele e depois dele conseguiram transformar a paixão em comum pela velocidade e a vontade de vencer em uma empresa multibilionária. Hoje, o vermelho da Ferrari é referência quando pensamos em inovação, potência e exclusividade. E é graças a todas essas qualidades e diferenciais que a Ferrari não vem sendo apenas uma empresa icônica, mas também um ótimo investimento. E com uma base sólida em sua história rica e um olhar constante para o futuro, a Ferrari parece estar bem posicionada para continuar sua trajetória de sucesso.